Queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer a Deus, mas antes ler o texto, de agradecer ao pastor, os irmãos, para que tornem os vossos assentos. É um texto conhecido, mas como há uma proposta temática, Romanos 8, 31 ao 35, que diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Amém. Até o 35, não é? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Amém. Queiram tornar os vossos assentos, aqueles que podem fazê-lo. Enquanto agradeço a Deus, ao pastor João Amaro, saudação ao pastor Ed, como também a toda a diretoria, pastor Wesley. Então, nos vossos nomes, agradeço a toda a diretoria, os obreiros, a igreja, pela honra de poder estar aqui convosco. Também agradecendo ao pastor Sérgio, que em meio às atividades profissionais da sua empresa, ele a deixou para estar conosco. E para mim é uma honra ter a sua companhia. E pastor João Amaro é um amigo. Estamos orando para ainda este ano ele estar conosco. Vai ser uma alegria muito grande. Amados, como há uma temática, o culto do amigo, eu quero usar a Bíblia, obviamente, para falar, que os irmãos já conhecem, uma mensagem bíblica conhecida, mas é o que está no meu coração, para trazer uma mensagem estimulativa para você, para mim, com base na proposta temática. Então eu gostaria de falar-lhes sobre até aonde ele foi. Diga para quem está ao seu lado, até aonde ele foi, por causa desta amizade. Os irmãos hão de convir, obviamente, eu estou falando para 100%, se não 99% brasileiros. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, Paulo, como apóstolo aos gentios, está escrevendo a uma igreja gentia, até porque a história mostra, e a Bíblia também, Atos capítulo 18, versículo 2, quando o evangelho chegou a Roma, pelos judeus, e os judeus, segura aí por favor, obrigado Miriam, e os judeus quando chegaram em Roma propagando este evangelho, e a forma do culto dos judeus tinha uma plataforma judaica. Então, como o Império Romano não interferia na religião judaica, mas o que acontece é que o poder da mensagem de Cristo vai chegando aos gentios. E Roma era predominantemente lotada, habitada por muitos escravos, pois a escravidão era contínua naquele tempo, era dura. Então, muitos escravos, pessoas insignificantes, foram aceitando o evangelho. Então, aceitando o evangelho, então muda as circunstâncias junto ao imperador. Porque antes de Cristo, todos os gentios, sobretudo em Roma, eles prestavam culto ao imperador e lhe queimavam incenso. Agora, estes gentios aceitando a Jesus, então eles não reconheciam mais o imperador como o seu líder, como o seu Deus, como o seu Senhor.
E agora eles vinham aceitando a Cristo e adorando a Cristo independente das circunstâncias. Então observem que com parte disso, o Império Romano vai ficar assustado. E aí o imperador Cláudio, diz a história que foi por volta dos anos 49 depois de Cristo, baixa um decreto, não é? Lá encontrou, falando de Paulo, certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Então, por volta dos anos 49, os judeus que levaram este evangelho para Roma, por um decreto imperial, foram expulsos de Roma. Porque os gentios estavam adorando o imperador e agora ele interfere nesse contexto de religiosidade. Então a esperança de Cláudio era que os gentios desistissem da fé com a ausência dos judeus. Então, por volta dos anos 54, Cláudio deixa o império e Nero assume o império no lugar dele. Quando Paulo escreve a carta aos romanos, observem que ela é tão direcionada aos gentios, é cerca de 57 anos depois de Cristo. Isso implica dizer 8 anos depois dos judeus ter sido expulsos. E segundo os eruditos, dizem que os judeus ainda não tinham voltado. Então isso implica dizer que havia um questionamento, segundo a história, por parte dos gentios. Porque quando o imperador pensava que eles iam desistir, eles não desistiram. Então a fé que eles preservaram, debaixo de muita perseguição, chega ao extremo do mundo. Quando Paulo escreve a carta, veja que no capítulo 1 ele vai citar que a fé que os gentios praticavam em Roma era conhecida no mundo todo, porque eles resistiram firme diante de umas circunstâncias e advertência e perseguição imperial. Então Paulo vai discorrer e vai falando acerca da salvação, do relacionamento. E quando ele chega, vai falar acerca do privilégio que Deus colocou os gentios. Então, dentro do contexto do capítulo 8, ele vai tratar de aonde Deus foi capaz de chegar, mexer com o contexto jurídico para tomar uma decisão final acerca deste relacionamento. Quando nós lemos Romanos 8, sobretudo Romanos 8, porque o livro de Romanos é uma carta, é uma peça jurídica, e o capítulo 8, sobretudo, o sobressai. Quando você lê o versículo 33, você vai observar o texto que a gente leu: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus é quem os justifica. Se você analisar dentro do nosso Código Civil brasileiro, ou do nosso Código Judicial, esta frase quer dizer transitado em julgado. A palavra transitado em julgado no direito, ela é simplesmente uma decisão definitiva, irrecorrível. Não adianta mais recursos, porque chegou na última instância, então foi julgado e o processo arquivado. Então, quando nós analisamos esta carta, é um cântico de vitória. É um cântico de vitória que Paulo está cantando com interrogações acerca de um julgamento final. Um julgamento que protelado foi posterior, mas já com uma decisão acerca do relacionamento. Então me permita só contextualizar a Bíblia, que é o que está no meu coração, para você perceber que o privilégio que nós temos, diante de toda a história bíblica, de sermos amigos inseparáveis. Diga para quem está ao seu lado: amigos inseparáveis. Observe que Paulo, ele vai falar dentro da mesma carta. Ele chama a atenção no capítulo 5 que o pecado veio por um homem, e este homem é denominado de Adão. Então, quando o pecado vem, então traz a morte.
Então, quando Paulo está falando nisso, ele está voltando ao passado. Porque o Gênesis capítulo 1, versículo 26, olha o que é que está escrito. Que Deus fez uma reunião. Também disse Deus, façamos. Foi Deus que disse, façamos, é plural, não estava só. O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus vai criar o homem com algo especial para substituir uma classe que era íntima de Deus, que tinha um relacionamento inquebrável com Deus, que era a classe angelical. Segundo eruditos, dentro do contexto do tempo, era esta classe única que se relacionava com Deus, entre céu e terra e céu. A ponto que Ezequiel 28 vai mostrar isso. E os anjos se relacionavam com Deus por meio de um único ser, anjo de luz. Ezequiel diz que o anjo de luz pegava o relacionamento da terra que os anjos produziam e cotidianamente levavam a Deus. E ele, diante do Monte Santo de Deus, expressava a glória deste relacionamento de amizade, do reconhecimento da soberania. E Ezequiel diz que ele abria o coração, porque era perfeito, e do coração dele saíam vozes desse relacionamento que os anjos produziam na terra. Tu és digno de honra, de glória, de louvor, de majestade, sabedoria, riqueza para sempre. Então isto era que Deus ouvia da terra vindo constantemente. Mas a soberba do anjo de luz, ele quis tomar para si, ele quebrou o relacionamento com Deus. Então ele vai e contamina uma terça parte dos anjos. E Isaías diz que quando ele já tem 30%, 33% dos anjos, ele diz, agora eu vou subir e não vou subir para adorar. Eu vou subir para ser semelhante e igual ao Altíssimo. Então é quando Ezequiel diz que Deus ouve, Deus vê. E quando Deus percebe que ele sobe, aí Deus diz, tu eras perfeito desde o dia que foste criado. Mas iniquidade foi achada em ti. Te atirarei à terra, humilhado. E Deus joga o anjo de luz para a terra como pecador. Eruditos, e a Bíblia mostra que uma terça parte dos anjos são julgados. Entra num processo jurídico sem direito a defender-se. Judas 1:6, a Bíblia fala disso. Quando o Judas diz, e aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, que era o relacionamento original, abandonaram o seu próprio domicílio ou morada, ele tem guardado sobre trevas e em algemas eternas para o juízo daquele grande dia. Então veja que não houve o relacionamento dos anjos com Deus, amigos íntimos, a ponto de que o anjo de luz subia diante de Deus, ele quebra com o pecado. Então a desobediência causa uma ruptura eterna entre Deus e esta terça parte que se contaminou. Aí com o passar do tempo, você pode olhar que o Gênesis é complicado, o que eu vou dizer aqui, escute, eu respeito todos os pensamentos contrários, mas quando eu falo é porque eu defendo. Então veja que o tempo passa, e quando o dano do pecado vem, ele vem danoso, já não tem relacionamento entre Deus e a terra. Então o que é que diz? As águas vêm e cobrem a terra. Acima das águas estão as trevas. E agora o anjo de luz está julgado, a terça parte julgado, e já não há mais relacionamento entre Deus e a terra, há trevas e abismo. Então observe como Deus vem no Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Deus ia criar algo sem forma. É porque pelo erro do relacionamento do anjo de luz e os anjos que se contaminaram, a terra perdeu a forma, as trevas veio e era vazia, porque não tinha mais quem o adorasse, não tinha mais relacionamento. Foi quebrado, a ruptura veio. Aí é quando Deus vai recomeçar, e no versículo 26 nós lemos, ele vai criar uma graça substituta para este relacionamento.
façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O relacionamento vai ser restabelecido. Aí façamos. Veja o que diz Jó, Eliú, quando vai falar na reunião dos amigos, Jó 33, versículo 4. Aí Eliú vai nos mostrar que Deus distinguiu. Ele diz: o Espírito do Senhor me formou. Jó 33, versículo 4. Veja que ele faz uma separação. O Espírito do Senhor me formou e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Então, sem o Espírito não há um relacionamento. Os anjos tinham porque eram angelicais e massas angelicais. Mas o homem vai ser criado daquilo que foi deteriorado, terra, que estava debaixo das trevas e debaixo de escuridão. Agora diz: o Espírito de Deus me fez, vírgula. Segundo alguns historiadores dizem que quando nós estávamos prontos como seres humanos representados por Adão, ele viu que era tão perfeito. Aí o Todo-Poderoso vem, gosta. Esse vai ser meu amigo. Sopra na narina dele, ele tem fôlego de vida. Aí alguns eruditos dizem que o Espírito Santo disse: ele é perfeito, eu vou morar nele, para reatar o relacionamento. Porque sem o Espírito não há relacionamento. Aí Deus forma o homem. Aí o escritor aos Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 6, resumindo, ele diz: antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que o visites? Um pouco menor que os anjos o fizeste, mas o coroaste de glória, e desse a ele o domínio de todas as obras que tu criaste ou das tuas mãos. Então o relacionamento se tornou íntimo, a ponto que o escritor diz que a confiança de Deus em nós como seres humanos foi tão grande, que ele nos coroou de glória e nos deu domínio sobre tudo que ele havia criado. Ninguém entrega tudo isso a alguém se não confiar e se não tiver amizade. O homem agora se torna amigo de Deus, a ponto que no capítulo 2, versículo 10, a começar do 8, mas eu vou resumir. Observe Gênesis capítulo 2, versículo 8, começa só para a gente ter uma ideia. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, um lugar específico, e colocou o homem que havia formado. Como o homem é um pouco menor, não sobe. Aí Deus desce. Aí o relacionamento se estreita. Veja que a terra agora vai ter louvor e adoração por esta amizade. Todo dia o homem adorava, havia relacionamento. Aí o capítulo 3, vem a serpente. Capítulo 3, a serpente era mais astuta do que todos os animais. Ela entrou no jardim e diz à mulher, versículo 2, respondeu-lhe, ele perguntou à mulher: foi que Deus disse que de nenhuma árvore vocês vão comer? Eva respondeu: não. Deus disse à mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Segura aí. Esta morte é a separação do relacionamento. Aí Deus advertiu: não desobedeça, porque já havia um erro passado. Observem que a partir daqui você não vê mais a serpente motivando a mulher, porque a mulher abriu um diálogo. A serpente sai do contexto posterior. Mas é aqui que entram as 7 testemunhas jurídicas que nós lemos. Sintetizando, você vai observar que na visão de Paulo, como há um julgamento e uma peça jurídica, aquelas 7 testemunhas, perseguição, angústia, fome, nudez, tribulação, espada, são testemunhas jurídicas. Porque uma testemunha de um processo não pertence às partes, nem A nem B, mas a testemunha pertence ao juiz.
Então, quando a serpente lança, aí veja que até aqui Eva não tinha percebido o perigo e os privilégios desta árvore. Mas depois que a serpente falou, a sequência no versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos e vocês vão ser como Deus, iguais a Ele. Então este foi o pecado, foi o crime que ele cometeu. Isaías diz que ele subiu querendo ser igual a Deus. Então veja que a proposta do poder, por isso que até hoje o homem mata, briga pelo poder, porque já vem de longe. Então agora a mulher ouve, e aí vem o versículo 6. Ela vai vendo a mulher, veja que só foi depois daqui, ela já estava lá há muito tempo. Mas depois dessa proposta, vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, ela vai ver agora, depois, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento e poder. Aí, entre aspas, ela vai ser perseguida. E essas 7 testemunhas estão lá testificando ponto por ponto. Veja que ela vai seguir os passos de todas elas. Mas o que é interessante é que estas não conseguem até aí. Mas o texto diz que ela não resistiu. Ela vai, come do fruto e dá a Adão. Então quando os dois comem, foi em busca de igualdade, ser igual a Deus. O mesmo crime que havia acontecido com os anjos. Então vem Deus para o culto, baseado no relacionamento como amigo. Só que quando eles comem, os olhos se abrem e a vergonha aparece. E eles fazem o quê? Saem do culto, saem da igreja e vão se esconder. Se fosse hoje, no beco, de trás das árvores. Aí quando Deus vem, não está o amigo ou os amigos. O lugar está vazio. Aí ele questiona: aonde você está? Veja que não é uma loucura teológica. Se não é um contraponto teológico. Porque eu aprendi, estudei, sou bacharel em teologia, fiz curso superior pelo MEC. Então eu aprendi que Deus é onisciente. E se Ele é onisciente, Ele sabe tudo antes que aconteça, e o que aconteceu e o que vai acontecer. Veja se não é uma loucura teológica quando Ele pergunta: onde você está? Não desfaz o atributo. Mas quando você entra no contexto jurídico, nas entrelinhas, é porque Ele vai dar este amigo agora algo diferente dos anjos. Por isso que Ele fez um pouco menor. Ele vai dar o devido processo legal. Que quer dizer, eu não posso julgá-lo, ou eu ser julgado, sem uma instauração de um processo de defesa em meu favor. Veja que os anjos não tiveram esta chance. Aí vem Deus e diz: onde você está? Dando a chance do homem se defender. Ele sabe, mas ele diz: eu já julguei os anjos sem direito a recurso. Era um anjo, mas o homem vou tratar diferente. Vou dar o direito diante de mim ele se defender. Tudo por uma amizade. Mas veja que o homem não se justifica. Primeira coisa, transferência. A mulher que tu me deste me enganou. Aí Deus volta para a mulher e diz: o que tu fizeste? Ela transfere para a serpente e me enganou. E a serpente já está condenada, já está julgada. Então Deus era para desistir desse relacionamento aqui. Porque o mesmo crime antes do Gênesis foi cometido. Isso se chama jurisprudência. Se eu sou um juiz dessa jurisprudência, já julguei um crime e o final foi condenação, o outro, mesmo crime, do mesmo contexto, eu já tenho como julgar. Eu vou cumprir a jurisprudência, vai ser a mesma punição. E o julgamento dos anjos, Deus já preparou o fogo. Por isso que Apocalipse diz: fogo eterno preparado para o diabo, para a morte e para o diabo e seus anjos.
Agora o homem pecou, aí Deus vai dar o direito dele se defender, aí ele não se defende. Então Deus tem que aplicar a jurisprudência, mas o amor por esta amizade, ele já começa a mostrar aqui. Em vez de condenar a gente, ele protela o julgamento e dá a oportunidade do ser humano por um recurso que ele mesmo criou, a graça. Eles não merecem, mas eu não vou desistir. Eles não merecem, mas este relacionamento eu não vou perder. Veja que em todas as circunstâncias, a preservação do relacionamento não parte do homem. O homem só ofende, mas é partido de Deus. Ele traz a sentença para cada parte, mas não desiste. Cobre a nudez do homem com pele, expulsa da sua presença. Agora Paulo diz que destituído foi o homem da glória, da presença de Deus, mas não para de monitorá-lo. Pode olhar que a partir daqui ele não perde de vista um amigo, mesmo chumbado, mesmo bichado, mesmo quebrado, mesmo tendo errado, mas Deus não perde ele de vista. Diga para quem está ao seu lado: esse é o Deus que eu sirvo. Ele não desiste de você. Você observa que agora, separados de Deus, veja que por isso que o texto que nós lemos é questionamento: quem nos separará? Porque agora as 7 testemunhas separam Adão e Eva de Deus. Veja que não há mais culto. Veja que Deus vai continuar falando com os filhos, mas você já não vê um relacionamento íntimo com Adão e Eva. Então Deus vai tentar provocar o relacionamento através dos filhos, mas quando chega o capítulo 6 do Gênesis, os filhos decepcionam. A geração de Adão comete pior do que o pai. Aí a acusação vem e diz: olha, tem jeito não. Vai ao juiz, faz uma denúncia e o juiz aceita. Por isso que o capítulo 6 do Gênesis, salvo engano, versículo 5 por diante. Capítulo 6. Veio o Senhor, aceitou a denúncia, desceu na terra e viu Deus que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. E o coração dele era continuamente mau. Aí o que é que Deus diz no versículo 6? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso implica dizer que Deus tomou uma decisão: vou desistir. Ele não merece meu amor, a minha amizade. Por isso o coração dele pesou, usando a linguagem humana, entristeceu. Mas aí, quando a acusação já pensava: quebramos mais uma vez, vamos separá-los mais uma vez, e agora queremos a sentença final, a jurisprudência. Então todos nós era para sermos destruídos aqui. O juiz aceita a denúncia, as 7 testemunhas dão provas comprobatórias. Aí é quando eles pensavam que Deus ia desistir, aí a graça vem. Aí Noé acha graça aos olhos de Deus, e Deus diz: vou desistir não. Eu vou cumprir a sentença, mas vou protelar o julgamento e não vou desistir. A sentença vem com um dilúvio, mas ele preservou 8 almas para reatar o relacionamento. Capítulo 11 do Gênesis já é um recomeço. Quando ele tira Noé da arca, ele promete nunca mais destruir o ser humano como fez. Estabelece uma aliança chamada a aliança incondicional do arco-íris. Porque toda vez que você vê chover, que vê o arco se formar, pode voltar a Gênesis, é Deus dizendo: eu ainda estou lembrado do que eu prometi. Não desisto. Então vem o capítulo 11, a geração de Noé decepciona. Aí Deus é provocado como juiz para descer. Pode olhar aqui, Gênesis. Deus vai descer. Ei, desçamos. Ele aceita a denúncia e vê que era má também. Aí é por isso que ele condena esta geração: a confusão, os dialetos, diversidade de linguagens. Mais uma vez,
O pecado, a morte e o inferno separam o homem de Deus. Entre o capítulo 11 e o 12 há um silêncio e de muito tempo. E neste interim você não vai ver mais registro de adoração. A geração de Noé até aqui não tem relacionamento com Deus. A família de Abraão vivia da idolatria, construindo ídolos. Aí o tempo passa, aí Deus vem de novo. Não é o homem que vai, é Ele que vem. Aí chama Abraão. Diz: agora eu vou criar do zero de novo. Pelo único sangue eu vou criar um povo meu, que eu possa chamar de novo de amigo. Aí cria Israel para reatar o relacionamento através de Israel com toda a terra. Israel foi criado, segundo o capítulo 12, versículo 3, para reatar o relacionamento com a raça humana. Aí Deus vai investir pesado nos judeus como um relacionamento espiritual. Veja que Deus tem de novo um relacionamento com o ser humano, a ponto dele se agradar de Abraão, a ponto de como ele vai chamar Abraão, na João Ferreira de Almeida, corrigida, fiel. Mas não sei como está nessa. Você vai ver que o relacionamento de Deus com Abraão perpetuou, a ponto de que, segundo as crônicas, vamos para Isaías 41:8. Isaías 41:8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão. Salvo engano, segundo as crônicas 20, versículo 7. Se eu não estou enganado. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não os deste para sempre a posteridade de Abraão? Ele reata. Por meio deste amigo, ele queria reatar o relacionamento com a gente. Por meio deste amigo, vem Isaac, vem Jacó. Israel agora, por amizade de Abraão, é chamado amigo de Deus. Mas vem Paulo, Romanos 5,14. Romano diz que a morte prevalece porque o pecado prevaleceu. Porque a força da morte é o pecado. Entretanto, reinou a morte desde Moisés, desde Adão até Moisés. Quando ele fala isso, é desde lá, de onde nós começamos, que o pecado entrou, até o fim da lei. A lei, o sangue de novilho, o sangue de bode, não deu direito. Eles conseguiram afastar a descendência de Abraão da amizade com Deus. O relacionamento é quebrado. Agora precisava de algo maior. O escritor aos Hebreus, ele fala disso. Salvo engano, é o capítulo 9, salvo engano, versículo 7. Mas o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Agora ele não tem mais como fazê-lo, porque a morte vem, o juízo vem, vai vir. Agora estão separados de Deus. Israel não tem relacionamento com Deus, e vem o período que Deus diz: adianta mais não. Não vou mandar mais profeta, não vou investir mais, não vou dar mais sonho, não vou dar mais relacionamento. E literalmente Deus se cala. E o silêncio de Deus traz a deterioração geral de Israel. Aí é quando o pecado e a morte vêm e diz: acabou. Aí oficialmente
provoca Deus e diz: tem jeito, mas não, queremos o último julgamento. O julgamento chega na última instância, no último. Era aqui que o relacionamento entre os amigos, Deus e o homem, vai ser eliminado. Aí Deus aceita a denúncia. Quando Deus aceita, aí vem João, capítulo 5 do Apocalipse. Ele mostra no teu contexto que Deus aceitou a denúncia e marcou a data e o dia para julgar a raça humana. Aí convidou a morte, o pecado e o inferno como acusação. Aquelas 7 testemunhas que separaram desde Adão até Israel todo relacionamento com Deus, pelos que elas como testemunhas. E agora vão pedir e vão julgar Israel pelos seus erros. Consequentemente, era o fim da humanidade. Porque o Israel era o projeto de restauração da amizade. Aí Deus ouve as testemunhas, desde Adão até ali. E alguém vai escrevendo como escrivão, um anjo. João diz que um lado do livro não coube as nossas faltas, a acusação da humanidade e a sentença. Aí vira o avesso e vai escrevendo. Quando termina tudo contra o ser humano, eles enrolam em forma de livro, sela com 7 selos e entrega ao juiz. Quando ele entrega ao juiz, na mão direita, a morte, o pecado, o inferno já vibrava com o final. Era para a gente ser jogado agora. Todos os seres humanos até ali. E a esperança dos que iam de vir. Não vai ter mais relacionamento. Era ali que o Apocalipse 20 tinha que se cumprir. Aí quando eles esperavam, aí vem João, Apocalipse 5. Versículo 1, por favor. Aí o que é que João diz? Leiam para mim. Segura aí o livro que eu falei. Agora só resta a sentença. Era lógico já seguir a jurisprudência. Aí o juiz vai dar uma chance para nós. Ele chama um anjo, versículo 2. Aí João diz o quê? Segura aí. Deus disse: procura um advogado para eles. Eu não vou condená-los sem dar direito à defesa. Tudo por um relacionamento. Veja que a iniciativa nunca partiu de nós, sempre foi dele. Aí João diz que o anjo procurou um advogado aonde? Passa, por favor. Ora, procurou no céu, procurou na terra, procurou debaixo da terra. Até tinha, pastor, mas o nosso processo era tão comprobatório contra nós que ninguém podia nos absolver. Aí ele diz que ninguém quis. Ninguém quis aceitar o nosso processo. E ele diz: ninguém foi achado digno de tomar o livro, de desatar o livro, nem sequer de olhar para ele. Esta era a nossa culpa. O juiz se entristece, mas vai ter que condenar. Tudo que ele pôde fazer, ele fez. Aí vem Paulo, Filipenses capítulo 2, dizendo que antes dele decretar o fogo eterno para nós,
Aí entra um ser na corte e diz: João chorava porque não houve um advogado. Filipenses capítulo 2, versículo 5 por diante. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação ser igual a Deus. Então o que é que ele faz? Aqui ele entra, pede direito de voz, é concedido, e ele diz: eu vou aceitar o processo, eu vou defendê-los diante de ti. E o juiz aceita. Quando o juiz aceita, a acusação está presente, vê a predisposição e alega impedimento jurídico. Qual é o impedimento? As prerrogativas jurídicas que ele tem. Quais são as prerrogativas? Ele é suspeito. Por que ele é suspeito? Ele não pode aceitar nem fazer parte do processo. Por quê? Porque ele é o alfa. Ele é o ômega. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo, quer dizer, o façamos, ele estava lá. Quando Deus resolveu te formar, ele estava lá. Disse: eu concordo, faça, e nós não vamos desistir dele. Aí Deus diz: tem razão, você não pode julgar. E João chorava. Eu ouvi um dia aqui do vosso pastor. Se você analisar, olha quantos nomes importantes podiam ser usados. Aonde Deus foi para não desistir de nós. Se você for para a psicologia, vai ver o nome de homens que mudaram o pensamento. Se você for para a filosofia, você vai ver os nomes de homens que mudaram o contexto. Se você for para a monarquia, homens poderosos que mudaram a história política do mundo. Mas nenhum conseguiu se defender da morte do pecado. Sempre foi decepção. Aí Paulo diz que o pecado, me permita recapitular, o pecado entrou pelo homem, para você sentir aonde ele foi no processo. Adão pecou, Deus insistiu, não condenou. Aí vem Sete, a morte e o pecado, Deus continua. A Bíblia diz que Sete gera Enos. Aí Enos disse: eu vou voltar a culto, vou voltar a adorar, mas não conseguiu vencer o pecado. A morte destruiu. Enos vem Cainã, Cainã Malalael a Jared, Jared a Enoque. Aí Enoque disse: não, eu vou ser diferente. A minha geração vai andar com Deus, eu vou andar com Deus para dar exemplo. Aí Deus viu, disse: esse cabo é crente, eu vou tirá-lo vivo, ele não vai ver a morte. Para a geração dele saber que quem anda comigo, a morte não tem poder. Aí arrebata vivo Enoque, mas a geração dele não conseguiu. Veja que a geração de Enoque vem Lameque, Lameque vem Noé, Noé sem Cã e Jafé, vem a decepção geral. Veja que Deus não desistiu do relacionamento, sempre partiu dele a iniciativa. Depois do dilúvio, a Bíblia diz que vem Sem, Arfajade, Arfajade, Elá, Ebe, Arel, Reu, Peleg, Pelega, Selug, Seruga, Naó, Terá, Abraão. Veja que nenhum conseguiu vencer. Agora tem um amigo chamado Abraão, íntimo de Deus, mas a morte e o pecado quebrou-lo no meio. Mas ele gerou Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Asser, Naftali, José e a Benjamim. Aí a morte vai roendo, Deus pegou Judá. Aí Judá também foi vencido. A Bíblia diz que Judá gerou a Perez, Esdrom, Arão, Aminadab, Naasson, a Salmão, a Boaz, a Obed, a Jessé a Davi. Aí Deus disse: agora eu achei um que vai cumprir o meu desejo. Esse vai dar certo. Mas a morte venceu Davi, mas ele deixou Salomão a morte venceu e o pecado arrebentou com ele. Salomão roubou Abias, Asa. A Bíblia diz que Asa passou para Josafá, Jorão, Abias gerou a Asa, Josafá, como eu já falei, Josafá, Jorão, Uzia, Jotão, Acais a Ezequias, Manassés, a Amon, a Josias, Jeconia. O pecado vem, aí Paulo diz que a morte reina, porque o pecado venceu. Vem o cativeiro, aí Deus não desiste, vai buscá-lo só os pedaços e diz: eu não vou desistir. Aí vem Mateus dizendo que depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, a Abiúde, Eliaquim, Azor e Azor aqui, Equim, Eleazar, Matã, Jacó e José, que foi
foi marido de Maria. Até aqui João está chorando, até aqui a acusação está vencendo. Aí vem Lucas, capítulo 1, versículo 30 a 33. Aí Lucas diz que quando a acusação pensava que Deus ia desistir de nós, o anjo Gabriel vai a Galileia. Achaste graça diante de Deus, ou seja, eis que no teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o nome dele de Jesus, e ele será grande, será chamado Filho de Deus, e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e o seu reino será para sempre na casa de Israel. Aí vem Paulo aos Gálatas dizendo: cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, para redimir todos que estavam condenados da lei. Ele veio. É aí que a gente entende Romanos 8. A gente cita muitas vezes: se Deus por nós. Romanos 8, 31. Foi por isso até onde ele foi. Se Deus é por nós, diga: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes os entregou por todos nós. Olha para quem está ao teu lado, diga: viu até onde ele foi? Você acha que ele vai desistir de você agora? Ele veio com o objetivo de restaurar o relacionamento que Deus fez ao amigo Abraão. Por isso que vem Mateus 1:1, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. João 1:11. Ele veio para os que eram, e os seus a gente estava fora. Efésios 11, versículo 12. Era nós. O pastor citou Efésios 11, Efésios 2, capítulo 12. Efésios 11, capítulo 2. Capítulo 12. Efésios 2, capítulo 12. 12, volta 1. Isso. A gente estava onde? Sem Cristo, separado de toda a comunidade de Israel e estranhas alianças. Versículo 13. Ele veio. A gente não tinha esperança. Versículo 13. Leia. Ele veio. Deus não poupou nem o seu filho por amor ao relacionamento conosco. Suspendeu o julgamento. Só o teclado, por favor. Até o fim do processo. Veja que o julgamento é suspenso. Aí Paulo diz: aonde Jesus foi? Filipenses 2:6. Quando a acusação disse ele não pode, ele é suspeito, tem prerrogativa, ele não levou em conta o título e a origem de ser Deus. Versículo 7. Ele se esvaziou. Ele disse: Pai, eu vou abrir mão do meu título, eu vou abrir mão da minha origem divina,
Eu vou me esvaziar da minha glória, das minhas prerrogativas, mas não vou abrir mão deles, Pai. Eu vou me humilhar, vou me tornar homem como eles, mas vou assumir o processo, vou descer. É aqui que a gente entende Romanos 8. Quando ele diz isso, era filho, velho. Você entregaria o seu filho para morrer no lugar dos criminosos? Deus fez isso. A coisa foi tão grande que Paulo disse: que diremos? Pois ele suspende o julgamento, aceita o filho se humilhar, se esvaziar, perder a forma de ser Deus e não ter direito de usurpar, de usá-la. Ele vem como um homem comum. Sujeito às mesmas paixões que nós temos. Aquele desejo que você tem como ser humano, ele veio do mesmo jeito. 90% da sua vida, 30 anos, tentado, oculto, rejeitado, porque primeiro os seus rejeitaram. E para agora a gente entrar o relacionamento agora não ser só para os judeus. Aí Deus diz: já que eles rejeitaram, eu vou atingir a todos, judeus e gentios. Aí ele vai entrar no processo, e as 7 testemunhas vão acompanhar, desde a perseguição, desde o perigo, a fome, a nudez, a tribulação, a angústia. Veja que tudo está nos 3 anos finais, quando ele assume o processo. Quando ele assume o processo, ele vai ser taxado para nos justificar. Ele já entende o processo, tem que ter sacrifício. Veja que a pressão foi tão grande que no percurso do processo, nos 3 anos, a angústia quis fazer ele desistir, a ponto do suor dele ser a angústia tão grande que se tornou gota de sangue, a ponto de que por 3 horas ele orou e pedindo: Pai, afasta de mim, se possível, este cálice. Os eruditos dizem que não era medo da cruz, era medo dessa separação do relacionamento com o Pai definitivo. Então agora a nudez vem, a tribulação, o chicote e a tirada de roupa dele foi o ápice da vergonha, o opróbrio. Ele ficou nu, segundo alguns rabinos judaicos, que era vergonha. Fizeram a vergonha, vou fazer ele desistir, não fizeram. A tribulação são o chicote, triturou. A tribulação disse: agora você desiste, não tem como passar. Mas no contexto jurídico, se eu sou um advogado, peguei um processo do pastor João Amaro e eu vejo que é tão grave o crime que eu não tenho como diminuir a pena nem defendê-lo, eu devolvo o processo. A tribulação disse: você não vai suportar, eu vou fazer você desistir. O corpo dele foi dilacerado pelo chicote romano, porque em vez de desistir, ele disse, Isaías 53, ele tomou sobre si, em vez de devolver o processo, ele assumiu. E agora a paz, o livramento que nós ia nos absolver está sobre o corpo dele. Ou seja, ele assumiu toda a nossa culpa, todo o nosso pecado para ele. Mas desistir do relacionamento eu não vou, ele vai até o fim. Quando ele assume, a espada vem, e a espada é a morte. Ele foi transpassado, o nosso processo arrebentou com ele. Ele agora tornou-se pecador, maldito de Deus por causa de nós. Foi esta maldição que, quando transpassado foi, o Pai já havia virado as costas para ele. Na nossa linguagem, é quando entre 3 a meio-dia, 3 horas, ele se sente separado do Pai, e ele diz: por que me deixaste? Olha para quem está ao teu lado, diga: foi para não perder a tua amizade. Deus abriu mão da amizade do próprio Filho
Aí o julgamento vem, que era para nós. O julgamento está suspenso, mas aí a espada vem. Assim como a espada veio no primeiro Adão, ela vem no segundo. Por isso que Paulo diz que pelo primeiro Adão veio a morte. Agora o segundo Adão assume o pecado do primeiro, consequentemente de todos nós. Aí a morte vem. Eu disse, vou repetir, que estou falando sobre a amizade. Se você pesquisar no YouTube, tem uma matéria científica chamada autólise. Vai lá para tu ver. A autólise diz que o poder da morte sobre nós é terrível por conta do pecado. Exemplo, se um de nós morrermos agora, nem todas as células morrem. Aí a morte, para vencer, desde que venceu do primeiro Adão até ali, ela vem com a decomposição. E a função da decomposição é esfriar o sangue para matar as células que ainda estão vivas. Com 12 horas, nenhuma célula resiste. Aí o corpo esfria, a pele fica pálida, encostou, não tem mais esperança, morreu. Aí quando a decomposição sai, a putrefação chega, que já está morto, aí vai apodrecer de dentro para fora. Ela tem até 24 horas, a primeira dose, com 24 horas está fedendo, vai ter que enterrar no senso comum. Quando ela enterrar, aí vem a colonização, que são os insetos, e os insetos habitam aqui, vão comer a carne, vão deteriorar, e acabou a força do ser humano. Agora, quem faz isso? O pecado. Morreu, a morte rastreia. E quando ela encontra pecado, mentira, a decomposição vem com os 2 pés no peito. Agora, 6 horas da noite, Jesus é sepultado. Já está no túmulo. Já se passaram 3 horas. Aí a morte vai no túmulo. Eu que acredito, não está escrito não. E a morte, quando olha, as células ainda estão vivas. A pele não está branquecendo, mas a decomposição tem 12 horas. Quando termina 12 horas, ela volta. É o primeiro dia judaico. Quando ela olha, as células estão vivas. Aí ela chama a decomposição, e a decomposição vem, diz: eu não posso nem chegar perto, porque primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Aí a decomposição grita de fora do sepulcro: eu rastreei ele. 22, 2:22. Leia em voz forte, que ele nem engano algum. Aí ela não pode entrar, porque a Bíblia diz que o processo era nosso, o pecado era nosso. E a Bíblia diz que o processo terminou na cruz. Ele largou o nosso pecado na cruz. Quando vai sepultado, já é o advogado sem pecado, limpo, puro, restaurador do relacionamento. Aí se a decomposição não entra, o pecado não entra, a putrefação não entra. Segundo dia, 24 horas, não tinha nenhum mosquito, nenhuma mosca. Quem já foi para Israel há de convir comigo. Por muitas vezes eu perguntei o guia lá, que é o João, um paranaense, e eu digo: João, cadê os sinais da morte dele? Ele disse: Bento, não tem não. E só tem aquele rachão na rocha, mas é o sinal de que ele está vivo. Porque a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, as rochas tremeram, se racharam, e os túmulos saíram do sepulcro. Segundo dia, vivo. 36 horas, terceiro dia. Aí ela chama o pecado. O que é que aconteceu com este? Vencemos todos. Aí o pecado nem perto do túmulo chega, já grita de longe. Hebreus 4:15. Porém, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Leiam agora. Antes, mas, olha para quem está ao teu lado, diga: mas sem pecado.
Aí o dia vai raiar. Aí Maria Madalena e as outras mulheres se preocupam, porque a coisa era feia, os homens não tiveram coragem. Aí Maria se preocupa, compra um bálsamo para botar nas feridas, para demorar mais a putrefação, não vir muito rápido. Quando chega lá, que se abaixam, olham para o túmulo, só tá os lençóis. Aí se desesperam, vê um anjo na cabeceira, outro nos pés aonde ele jazera. Aí agora os anjos vê elas chorando. Mulheres, por que estão chorando? Que desespero é esse? Porque roubaram o corpo do meu Senhor e nós não sabemos onde puseram. Eu vou parafrasear. Os anjos dizem: não, é que vocês estão procurando no lugar errado. Vocês estão procurando entre os mortos aquele que já voltou a viver. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Ei, crente, balança esse crente pentecostal que está do teu lado. Diga: pastor, diga: pastor, como eu acho um crente pentecostal? Vou te dar uma dica. Ele costuma fazer barulho. Vê se ele está fazendo barulho de glória aí. Balança ele e diga: levante a cabeça. Ele não vai desistir de você. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Hoje eu estava de manhã só chorando e pedindo a Deus uma direção. Quase 3 horas de lágrimas. E isto era o que estava no meu coração. Eu não me atentava para o tema, não olhei o tema a propósito do culto, mas eu dizia: Deus, me dá outra palavra. Ele dizia: é isto que eu quero falar com o meu povo. Eu digo: mas Senhor, não, você não conhece por dentro, você só conhece por fora, mas eu conheço por dentro, é o que você vai pregar. Então nesta noite eu vim dizer que Deus não desiste de você, amigo de Deus, amigo de Deus, amigo de Deus, amigo de Deus. Deus está devolvendo sonhos aqui agora. Deus está devolvendo a autoestima. Você queria parar, mas não vai mais não, filho. Você queria desistir, filha, mas não vai desistir mais não. Deus manda eu te dizer que o projeto está de pé, a proposta está de pé, o relacionamento está firme. Ressuscita. Quando ele ressuscita, passa 40 dias, salvo engano, restaurando os feridos. Eu acho lindo o Salmo 124. O Salmo 24, melhor, perdão. Davi era guerreiro. Salmo 24. Eu não me lembro o versículo. Levantai portais. O verso 7. Levantai ao porta as vossas cabeças. Levantai-vos ao portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este? Davi era guerreiro. E como guerreiro, Davi sabia que um rei vencedor, quando saía para a luta, que voltava primeiro venceu, descia, pegava a coroa do perdedor, tomava o poder dele, tomava os despojos dele, e um mensageiro continuava correndo para a cidade do rei, dizendo: aumente o portão, alarga o portão, porque o rei vencedor, por mais alto que fosse o portão literal e largo, não cabia a glória de um rei que vencia. Aí Davi
canta esse hino profético. Aí agora 10 dias João chorava. O juiz reata, recomeça o julgamento. Nós estamos de novo no banco de réis. As 7 testemunhas que afastaram todos do relacionamento com Deus, até ali estão. Mas o pecado, a morte não vem, nem o inferno. Não mandou nem representante, porque já não tem mais o que alegar contra nós. Porque antes dele ir, ele desce a mais baixa profundeza, toma o poder da morte do inferno, faz uma bagunça santa lá, pega os despojos que eram as almas e diz: agora quem está em mim não vem mais para essa desgraça. O caminho agora é para cima, o caminho agora é reatar o relacionamento. Aí dá início o julgamento. As 7 testemunhas que testemunharam contra todos até aqui, agora vão dar testemunhos de inocente, porque nenhum pecado acharam nele. Quando João diz, depois você lê na continuidade de Apocalipse 5, João diz que enquanto chorava, quando um anjo no céu viu, eu creio que o escrivão, um pensamento meu, viu 7 testemunhos de inocência, não resistiu, ficou de pé, minha conta, e ficou gritando, e correu para onde está João, quebrou o decoro jurídico, saiu gritando com voz de estremecer tudo: João, para de chorar, João, para de chorar. Aí cumpre-se o que? Levantou-se o portão da eternidade, alargou o portão da eternidade. Aí João diz que quando olha, vai entrando o Rei da Glória. Aí o anjo diz: a raiz de Davi, ele venceu, ele foi morto, mas reviveu, e com seu sangue, reatou o relacionamento. Veja se não vai voltar para o original. Olha o próximo privilégio. Lembra que eu falei o que era que os anjos produziam? Aí quando o juiz faz isso, o anjo grita. Aí o maestro faz um hino novo. Os anjos agora vão voltar a adorar. Pode ler em Apocalipse depois. Os anjos começaram a cantar um cântico novo, que nunca tinha sido cantado. Quando eles começaram a cantar, o juiz disse: para, que agora não só são vocês, agora é quem está no céu. Os 2 terços que foram recolhidos na queda do anjo de luz estavam cantando. É quem está na terra, é quem está debaixo da terra, é quem está no ar, quem está no mar vai cantar. Aí João diz que ouviu um barulho vindo da terra, vindo do céu, vindo do mar, vindo debaixo da terra, vindo do ar, que dizia: digno é o cordeiro que foi morto e reviveu. Digno é o que está sentado no trono. Ele é digno de honra, de domínio, de majestade, de louvor, de riqueza, de sabedoria. E todos no coral diziam amém. Ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu, ele venceu. Cadê os vencedores que foram reatar o relacionamento com Deus? E ninguém mais vai quebrar isso. Relacionamento, filha, reatado. Aí lembra o que Adão perdeu? O Espírito. E consequentemente até aqui nenhuma geração teve mais. Mas agora nós entramos. Aí ele diz: Pai, eu prometi à minha igreja, vou parafrasear, que o Espírito que Adão jogou fora, eu disse que o Senhor ia dar a elas de novo. Derrama, Senhor, o teu Espírito para a minha igreja. Não é para ir e voltar, é para ficar com ela para sempre. Aí Lucas diz que de repente aonde a igreja estava, veio um barulho veemente como um sonho de um vento, veio do céu, encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aí Paulo vai cantar hino por causa disso. Veja que ele começa o capítulo 8 tratando uma peça jurídica, porque ele diz 8:1, portanto agora, repete comigo, portanto agora, nenhuma condenação a mais
para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me absolveu, me livrou da lei, do pecado e da morte. Cadê os crentes absolvidos? Cadê os crentes livres, que tem liberdade para adorar, que tem liberdade para adorar? Olha que coisa linda. Que diremos, pois, em vista destas coisas? Se Deus é por nós, aquele que nem mesmo a seu filho poupou, repita, aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará com ele também todas as coisas? Aí agora veja que ele vai dizer: quem intentará acusação contra os amigos de Deus? É Deus que disse que eles são inocentes, ponto. O processo terminou, Deus engavetou. O diabo fica doido, por isso que a gente dá glória e ele não pode parar. Por isso que a gente faz culto cheio no meio de semana e ele não tem nada a ver, porque não tem mais recurso, não tem mais como recorrer. Para quem está em Cristo Jesus, é livre, é livre, é inocente, é livre. Aí ele vai tirar onda: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A perseguição, a tribulação, o perigo, a angústia, a fome, a nudez, a espada. Estou certo que por amor a ti somos entregues à morte todos os dias, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundeza, nem uma outra criatura vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Cadê os amigos inseparáveis? Cadê os amigos inseparáveis? Cadê os amigos de Deus inseparáveis? Ninguém consegue quebrar mais esse relacionamento. Fique de pé por bondade. Eu costumo fazer isso quando termino o culto. Vira para esse crente do mesmo sexo ou íntimo que está perto de tu aí. Vira aí. Como diz o nordestino, o maranhense tem aqui. Olha no butuco do olho dele, do olho dela. Me ajuda aqui, meu amigo João, pastor João. Olhando no olho dele, diga: ó absolvido, ó inocente, ó amigo de Deus. Quem pensava que Deus ia desistir de nós, quebrou a cara, porque nada conseguirá nos separar desta amizade, deste amor que está em Cristo. Diga a ele, dá um recado para eles: vão ter que me engolir, vão ter que me engolir. Abraça ele, adora com ele. A morte venceste, o véu trouxeste, a tumba vazia agora está. O céu quem é da livre adora, quem é livre adora, quem foi livre adora, quem é amigo